Ele veio ao Japão em 1990 para pesquisar o que na época denominava-se fenômeno de Kasei. Foi editor de um jornal voltado para a comunidade brasileira e atualmente é professor titular de uma instituição japonesa e também colunista da maior revista em língua portuguesa no Japão. Ângelo, em 2015 nós comemoramos ou celebramos 25 anos de brasileiros no Japão. Olha, é difícil eu falar em nome dos 170, 180 mil brasileiros residentes aqui no Japão, porque acho que cada um vai ter uma avaliação subjetiva, né, diferente do seu estado de espírito, vamos dizer assim, né, conforme o seu estado de espírito no momento em que a gente está completando os 25 anos de estadia ou de permanência aqui no Japão, né? Vai ter gente que acha que é o momento de comemorar, vai ter gente que acha que é um momento só de rememorar por que e como nós acabamos ficando tanto tempo aqui no Japão, né? Mas o fato é que passaram-se 25 anos, e 25 anos a partir do quê? A partir de junho de 90, quando o governo japonês ele mudou a lei de imigração, né? E com essa mudança da lei de imigração, o que é que aconteceu? Acabou permitindo que quem comprovasse ser descendente de japonês, por uma das partes, ou a parte de pai ou de mãe, que poderia ficar no Japão exercendo qualquer atividade, desde turismo até visitar parentes e eventualmente trabalhar. Então, na verdade, foi uma saída bem, vamos dizer assim, esperta por parte do governo japonês para atrair mão de obra estrangeira para o Japão, né? Sem abrir as portas para qualquer pessoa de qualquer país, né? Então eles acharam uma forma esperta de atrair Nikkeis, ou seja, atrair descendentes de japoneses, e a gente sabe que descendente de japonês é o que mais tem na América do Sul, principalmente no Brasil, né? Sim, então, mais do que comemorarmos ou celebrarmos 25 anos, é um ano de reflexão. Acho que usar a palavra comemorar seria meio exagero, eu acho, seria meio forçação, eu acho, né? Porque se a gente for relembrar exatamente qual que era o estado de espírito, tanto individual quanto coletivo, dos brasileiros que estavam deixando o Brasil e vindo para cá 25 anos atrás, naquela época de 1990, né, 89, 90, 91, não era um clima de festa, né? Quando a pessoa estava partindo do aeroporto de Guarulhos, ali de São Paulo, quer dizer, não era um clima de uau, estou indo para uma aventura super legal e divertida. Era o oposto disso, né? Quer dizer, era uma sensação para muitos de ser um exilado econômico, né? Era uma sensação de fugir dos pesadelos, principalmente do plano Collor, né? Enfim, não era um clima de festa que justifique a gente usar a palavra comemoração 25 anos depois, né? E normalmente essa saída, ela tinha como finalidade um retorno, pelo menos um pré-planejamento de se retornar ao Brasil. Isso, que mais tarde acabou se comprovando que era quase como se fosse uma eterna ilusão do retorno, né? Ainda hoje existe essa coisa a eterna ilusão do retorno próximo, vamos dizer assim, né? E isso foi se repetindo, se acumulando, e na prática muita gente está aqui há mais do que 20 anos, mas eu próprio, como pesquisador, não tive suficiente visão de longo prazo, porque eu próprio, quando vim em 90 para cá, o meu projeto de pesquisa era de só 2, 3 anos. Eu até dou risada de mim próprio, da minha ingenuidade naquela época, porque o meu projeto de pesquisa era o quê? Era que eu acompanharia os pioneiros, né, os imigrantes que estavam vindo
do Brasil para o Japão em 90, né? Acompanharia durante 2 anos esse trabalho temporário deles aqui no Japão e acompanharia o retorno deles para o Brasil 2, 3 anos depois e continuaria pesquisando como eles recomeçariam sua vida no Brasil depois de ter realizado o seu sonho de ganhar um dinheiro aqui no Japão, né? Quer dizer, pra cá, né? Escutando esse relato, o que eu penso é que, na verdade, você continua com a sua missão de acompanhar esses pioneiros que vieram. Como eles não retornaram, você não retornou também. Sim, exatamente. Esses 25 anos, na verdade, eu não tenho nenhuma ilusão de dizer, né, de afirmar que é o início dos próximos 25 anos, ou seja, daqui a 25 anos, certamente, a gente vai estar retomando o assunto, né, já falando de meio século dos brasileiros aqui no Japão e meio século de vida minha, se eu ainda estiver vivo e em condições de falar, né? Nesses 25 anos, você poderia citar algum ponto relevante da passagem dos brasileiros pelo Japão? Década de 90 foi a década vamos dizer assim, do sonho ou da ilusão do trabalho e da estadia temporária aqui no Japão. E década de 2000 foi quando, pouco a pouco, os brasileiros começaram a encarar a realidade de que essa estada aqui no Japão teria que ser bem mais longa, bem maior do que tinha imaginado. Então, foi mais ou menos por volta de 1999, 2000 que você teve um grande salto no número de brasileiros que obtiveram o visto permanente no Japão. Permanente que eu falo é no sentido de você não precisar mais renovar o visto. Por que muitos brasileiros fizeram questão de dar entrada nesse tipo de visto? Muitos estavam pensando em ir nos bancos e fazer um empréstimo de longo prazo, um empréstimo de um montante, né, significativo para, inclusive, comprar sua casa própria aqui no Japão, não mais no Brasil como era o plano inicial, né? Então, essa mudança ela foi bastante relevante, eu acho, né? E o segundo ponto relevante a ser rememorado nesses 25 anos, sem dúvida, é 2008. Porque 2008 foi um ano muito estranho. Por que estranho? Então, estranho porque é um ano que a gente deveria dividir em dois, né? O primeiro semestre e o segundo semestre. Porque a gente teve um primeiro semestre super festivo. Foi uma celebração, uma comemoração com C maiúsculo mesmo, né? Que foi o ano do centenário da imigração japonesa ao Brasil, ou seja, comemorava-se os 100 anos de imigração do Japão para o Brasil. E aí teve muita festa lá, principalmente no Brasil, um pouquinho de festa aqui no Japão, né? E isso até junho no primeiro semestre, porque logo depois, no segundo semestre, você teve o famoso choque, que no Japão o pessoal fala choque Lehman Brothers, mas que no Brasil o pessoal lembra mais como a crise financeira global, não é? E aí essa crise financeira global significou o quê, concretamente, para os brasileiros no Japão? Significou desemprego em massa. Quando deixamos de ser decassegues e passamos a ser imigrantes? Boa pergunta. Eu acho que é justamente quando a gente, entre aspas, decreta o nosso dia do fico, não é? Ou seja, quando você cai a ficha de que você não é mais um decassego, porque o que é decassego? Literalmente você sair para juntar dinheiro, para ganhar dinheiro. Acho que muitos brasileiros começaram a perceber que eles estão aqui não só pelos ienes, né? Não só pela poupança ou pelo dinheiro ou pelo rendimento, né? Começaram a ver que tem um plus, né? Começaram a perceber que estão aqui porque bem ou mal, o Japão oferece algo a mais para eles, né? Seja em termos de qualidade de vida ou o que seja, né? Algum atrativo que faz com que a pessoa acabe
ficando por aqui mais do que tinha planejado, ou mais do que tinha imaginado antes.